O Egito sempre foi famoso até mesmo no mundo antigo por seus mistérios e incríveis feitos de engenharia estrutural. O seu passado é algo que está em grande parte perdido para nós, e mesmo que as descobertas venham à tona de tempos em tempos, a maioria dos segredos do Egito são bem guardados entre as areias escaldantes e intermináveis. O Egito realizou feitos tão incríveis que muitas pessoas ainda acreditam que os antigos egípcios devem ter tido contato com seres extraterrestres. Desde múmia grávida até uma imensa vala de babuínos mumificados, veremos no vídeo de hoje as 15 coisas mais estranhas recentemente descobertas no Egito. Número 15. O Poço das Mãos Gigantes. O Egito é um lugar misterioso e mágico que vem fascinando a imaginação de gerações de mentes curiosas. Até hoje, essa região fascinante continua a nos surpreender e encantar, e às vezes até aterrorizar. Apesar de centenas de anos de escavação e exploração, em 2011 arqueólogos que trabalhavam no sítio de Afares, perto de uma grande cidade egípcia antiga, fizeram uma descoberta incrível e chocante. Eles descobriram 4 poços antigos próximos a um complexo palaciano que continham várias mãos desmembradas e sem corpo. Um total de 16 mãos separadas foram escavadas, todas eram maiores do que a média da mão humana. Há especulações sobre de quem elas eram e por que foram colocadas em poços com importância cerimonial. Segundo os cientistas, as mãos tinham cerca de 3.600 anos, eram notavelmente grandes e todas eram mãos direitas. Isso levou a especulações de que poderiam ser a primeira evidência física encontrada de uma estranha mas muito comum prática antiga. Soldados e caçadores de recompensas, trabalhando por ouro, normalmente cortavam a mão direita do inimigo como prova de vitória e em seguida, as entregavam ao seu rei ou líder. As mãos seriam trocadas por ouro e posteriormente, descartadas em poços especialmente construídos. Número 14. O pergaminho de papiro. O papiro descreve o incrível sítio arqueológico de Saqqara, que faz parte de uma antiga necrópole da cidade egípcia de Mênfis, que foi a primeira capital do recém-unificado Reino do Alto e do Baixo Egito, e floresceu até por volta do início do século 7 d.C. A área contém muitos túmulos reais elaborados e proporcionou uma variedade de tesouros incríveis ao longo dos anos. Alguns anos atrás, arqueólogos escavando o local descobriram um impressionante depósito de relíquias antigas que haviam sido enterradas nas areias do deserto por mais de 2.500 anos. Os artefatos incluíam dezenas de animais sagrados sacrificados, 250 elaborados sarcófagos de madeira pintados e várias estátuas bonitas, bem como um misterioso papiro enrolado que havia sido escondido dentro de um dos sarcófagos. Descoberto e conhecido hoje como o Rolo de Uizari, inicialmente acreditava-se que era menor que 10 metros, mas depois de ter sido melhor restaurado, descobriu-se ter um notável comprimento de 15 metros e estava coberto com antigos hieróglifos e desenhos requintados. Ao ser examinado e traduzido, descobriu-se que o incrível papiro continha inscrições do lendário e misterioso Livro dos Mortos, que era uma coleção de centenas de feitiços, hinos antigos e invocações de enterro que supostamente ajudavam as almas dos falecidos a encontrar seu caminho para o além, e assim se unirem aos deuses. É um artefato deslumbrante e incrivelmente intrigante que se acredita datar de cerca de 1150 a.C. e pode ter um conhecimento misterioso que foi em grande parte esquecido e quase perdido no tempo. Número 13. O gigantesco Ramsés, a segunda estátua. Há alguns anos, um grupo internacional de arqueólogos desenterrou 2 enormes estátuas antigas no meio de um movimentado bairro de classe trabalhadora na cidade do Cairo, que outrora havia sido o local da antiga capital Heliópolis. A cidade era um importante local religioso dedicado ao culto do deus Sol-Ra, e as misteriosas estátuas gigantes são consideradas representações poderosas de faraós da 19ª dinastia, com cerca de 3.000 anos de idade. Muitas pessoas curiosas observaram com admiração enquanto as peças das colossais esculturas submersas foram levantadas da água por empilhadeiras enormes, e essa descoberta única foi saudada como uma das mais impressionantes descobertas do Egito Antigo que já foram feitas. Uma das estátuas tinha uma altura impressionante de 7 metros e foi feita de uma pedra dura conhecida como quartzo. Os pesquisadores encontraram a cabeça da grande escultura, bem como a parte inferior da cabeça e embora inicialmente não pudesse ser identificada a partir de quaisquer gravuras, como foi encontrada na entrada de um templo dedicado ao rei Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande, é acreditado ser uma representação dele. O enigmático governante foi um poderoso e celebrado líder do Egito Antigo, e é conhecido por ter liderado várias expedições militares que ampliaram muito o alcance do uma vez poderoso Império Egípcio.
Os pesquisadores também descobriram a parte superior de uma estátua de calcário de tamanho real do faraó Ramsés II, que governou durante o século 7 a.C. O estranho é sobre o rosto da estátua é que foi encontrado ser perfeitamente simétrico, até os graus dos ângulos, algo que deveria ser impossível com a tecnologia primitiva à disposição do povo do Antigo Egito. Número 12. O livro de linho de Zagreb. O Museu Arqueológico de Zagreb, na Croácia, adquiriu em 1868 o corpo de uma misteriosa mulher egípcia não royal que estava envolto por várias camadas de linho antigo coberto de escrita estrangeira e criptografada. As tiras de linho, que cobriam a mulher, foram removidas por um colecionador, que decidiu mantê-las como um souvenir macabro. Posteriormente, pesquisadores do museu suspeitaram que a escrita das tiras de linho era diferente da escrita egípcia e poderia ser algo especial e único. Especialistas linguísticos identificaram o texto peculiar como pertencente aos enigmáticos etruscos, um antigo povo superpoderoso que habitava a área de Etrúria, na Itália. Pouco se sabe sobre sua civilização, pois pouca literatura sobreviveu até os dias atuais. Sabe-se que eles foram responsáveis pela construção de algumas das primeiras cidades verdadeiras da Europa e acredita-se que suas conquistas culturais prepararam o palco para o sucesso do poderoso Império Romano. O artefato é conhecido como o Livro de Linho de Zagreb e consistia em uma folha de linho de 3 metros de comprimento com 12 colunas de escrita antes de ser destruída para fazer as bandagens. Número 11. Os preciosos primatas. Os antigos egípcios são conhecidos por sua adoração e admiração pelos animais, e são famosos por terem estendido a honra da mumificação a vários tipos de animais com quem compartilhavam a terra. Ao longo dos anos, muitas dessas curiosas múmias de animais de diversas espécies foram descobertas em vários locais diferentes no Egito. Um dos animais sagrados aparentemente favoritos dos egípcios era o babuíno, que não era nativo da região, mas teve que ser importado de terras distantes e era comumente mantido por muitas pessoas como um animal de estimação ou de serviço de algum tipo. Centenas de restos mumificados dessas criaturas foram descobertos por arqueólogos ao longo dos anos, o que indica que elas ocupavam um lugar especial na sociedade egípcia antiga e viviam em estreita proximidade com seus companheiros humanos. Os babuínos ocupam um lugar muito proeminente na literatura e na arte dos egípcios, em várias pinturas e artefatos deste período, mostrando-os em atividades que parecem muito humanas, incluindo desde colher frutas até tocar instrumentos musicais, dançar ou até mesmo ajudar as autoridades policiais da época a perseguir e capturar criminosos. Os egípcios também veneravam os babuínos por sua associação divina com Tote, o deus da sabedoria, muitas vezes retratado como tendo a cabeça de um babuíno em uma de suas muitas formas e frequentemente mantidos próximos a templos. A origem das criaturas tem sido creditada a uma misteriosa e ainda não identificada terra de Punt, e parece que foram transportados para o Egito de lá a bordo de navios por muitos anos. Os arqueólogos de hoje ainda estão perplexos em relação à localização deste antigo lugar e esperam que os babuínos mumificados possam ajudá-los finalmente a traçar sua possível localização, que ainda permanece um mistério. Número 10. A Rainha Desconhecida. Um século após a descoberta da tumba inexplorada do faraó Tutancâmon, arqueólogos que trabalhavam no local de Saqqara, próximo ao Planalto de Gizé, fizeram uma descoberta notável e altamente significativa na forma de uma tumba misteriosa que pertencia a uma rainha pouco conhecida chamada Naife. Ela era intimamente associada com a deusa da guerra antiga. Naife, uma figura importante durante a primeira dinastia, mas antes dessa descoberta, praticamente não havia menção a ela em registros históricos anteriores, tornando esta descoberta uma que tem o potencial para reescrever a história e alterar nossa percepção sobre a realeza egípcia antiga. Centenas de tumbas foram escavadas neste local específico ao longo dos anos, incluindo recentemente algumas que se acredita conterem os restos mortais dos generais mais próximos e dos conselheiros do jovem rei Tuti. Esses aliados políticos foram enterrados em caixões lindamente projetados e decorados com rostos únicos que ostentavam o nome do falecido e frequentemente retratavam cenas do Livro dos Mortos. Mas a descoberta da nova estrutura da pirâmide que antes pode ter pertencido à antiga rainha, embora grande parte da vida e morte da rainha Naife ainda seja um mistério, os pesquisadores estão esperando que a descoberta da pirâmide ajude a lançar um pouco mais de luz sobre qual era exatamente seu papel, e o alcance de seus poderes. Número 8. 1 milhão de múmias. Aproximadamente 1 milhão de múmias estão localizadas a cerca de 100 quilômetros ao sul da cidade egípcia do Cairo, na silenciosa, quente e seca região de Féon. Um grupo de arqueólogos está trabalhando felizmente em um vasto cemitério antigo que acreditam ser o local de descanso final de quase 1 milhão de corpos mumificados.
A razão para essa crença é que nos 30 anos em que trabalharam no local em comum, descobriram cerca de 1.700 múmias diferentes que foram colocadas em grandes túmulos antigos. Eles suspeitam que os infelizes foram depositados aqui durante o período em que o Egito estava sob o controle dos impérios romano e bizantino, entre o primeiro e o sétimo século a.C. Apesar do grande número de corpos, os historiadores não sabem explicar de onde possam ter vindo, pois a única aldeia próxima era muito pequena para justificar um cemitério tão extenso. Mais peculiar é o fato de as múmias parecerem ter sido agrupadas de acordo com a cor do cabelo. Pessoas com cabelos loiros, por exemplo, foram colocadas em uma área e os de cabelos vermelhos em outra. Ao contrário da maioria das múmias famosas descobertas no Egito, essas parecem ser de pessoas comuns, em vez de realeza ou outras figuras importantes. Eles foram colocados no solo arenoso sem bens ou até caixões. Os corpos estão ali há mais de 1.500 anos, e entre eles havia um homem estranhamente alto que media mais de 2,20 metros de altura e tinha cabelos vermelhos brilhantes. O grupo de pesquisadores liderando a escavação está esperando que a descoberta única ajude a fornecer informações sobre como era a vida das pessoas comuns durante esses tempos tumultuosos. Número 7. A estátua de Diorita de Khafre. Atualmente no famoso Museu do Cairo no Egito, há em exposição uma série de estátuas notáveis que exibem técnicas de trabalhos em pedra extremamente sofisticadas que parecem ser refinadas e detalhadas demais, para pertencer à sua linha do tempo específica. Uma das mais icônicas das estranhamente avançadas relíquias antigas é uma majestosa estátua funerária que se acredita ser do faraó Khafre, que reinou durante a quarta dinastia do Antigo Egito e era filho de Khufu, o aparente arquiteto da Grande Pirâmide de Gizé. A bela escultura fora dos padrões humanos é esculpida inteiramente a partir de uma pedra ígnea escura de grão áspero, extremamente dura conhecida como diorita ou ortocínia, e foi originalmente descoberta há mais de 160 anos no fundo de um poço cheio de detritos perto do segundo maior túmulo já descoberto em Gizé por um homem chamado Auguste Mariotte, o primeiro diretor do Serviço de Antiguidades Egípcias. A estátua ligeiramente maior do que o tamanho real é frequentemente referida como khafriana, e é considerada uma das esculturas sobreviventes mais importantes e icônicas do passado antigo e misterioso do Egito. A escultura impressionante foi esculpida inteiramente a partir de um bloco sólido de diorita e é adornada com uma infinidade de desenhos antigos lindos e incrivelmente intricados. A diorita é conhecida por ser uma rocha muito rara, dura e durável que é muito semelhante ao granito e é bastante difícil de esculpir e trabalhar. A pedra diorita é encontrada apenas em áreas muito remotas e selecionadas do deserto do Saara, em Núbia, e teve que ser transportada com um grande gasto de 600 quilômetros pelo rio Nilo desde as distantes pedreiras reais. A estátua, juntamente com vários outros incríveis artefatos em pedra que foram descobertos ao longo dos anos, lança uma sombra de dúvida sobre a narrativa principal de tecnologia primitiva durante a cultura egípcia, e questiona como essas pessoas antigas foram capazes de realizar tais feitos insanos. Número 6. A Pirâmide Sem Cabeça. Localizada novamente no complexo sempre popular de Saqqara na planície de Gizé, é um local bastante especial que atualmente está fechado para o público em geral. Lá é possível encontrar uma misteriosa estrutura antiga conhecida como a Pirâmide Sem Cabeça. Embora a área tenha sido continuamente explorada por mais de 200 anos, muitos egiptólogos acreditam que apenas um terço de seus tesouros antigos subterrâneos foi descoberto até o momento. A obscura Pirâmide Sem Cabeça foi aparentemente descoberta pela primeira vez em 1842 por um arqueólogo alemão, mas foi engolida pelas areias sempre em movimento do deserto pouco tempo depois, e permaneceu perdida por mais de 160 anos antes de ser redescoberta. Hoje, apenas a base do santuário monolítico permanece. Toda a área está repleta de restos curiosamente desfigurados de inúmeras estruturas gigantes, e uma das características mais intrigantes do complexo é que todo o piso de pedra foi feito de um material chamado travertino. O travertino é um tipo muito raro e exótico de calcário que só é formado por águas ricas em cálcio em torno de nascentes minerais naturais, especialmente águas termais geotérmicas. Outra característica estranha da área é a presença de uma caixa de pedra cinza escura bastante peculiar, parcialmente enterrada na areia, que apresenta algumas características de design incomuns. Sua enorme tampa de rocha não só está curiosamente intacta, mas parece ter sido encaixada na caixa de tal forma que não apenas fica em cima, mas se encaixa perfeitamente no topo da própria caixa. Também há um curioso furo de perfuração perfeito visível em um dos lados dela, para o qual não foi dada nenhuma explicação oficial.
Dentro de uma pirâmide próxima, há outra caixa com um design muito semelhante, feita inteiramente de outra rocha vulcânica exótica conhecida como dacita. Para algumas pessoas, grande parte da bela e verdadeiramente magnífica pedra antiga encontrada neste local hoje em ruínas, parece ter sido criada por alguma lendária tecnologia perdida que ainda não entendemos. Número 5. A Cidade Perdida Dourada. A descoberta monumental da perda desta cidade de 3.000 anos sob as aparentemente intermináveis dunas de areia do Egito, está sendo celebrada por alguns dos mais importantes historiadores da região. O local incrível será oficialmente a maior cidade antiga já descoberta em qualquer lugar do Egito, tendo sido enterrada sob o deserto por vários milênios antes de ser redescoberta por uma equipe de arqueólogos dedicados. Essa assim chamada Cidade Perdida Dourada foi descoberta perto de Luxor, lar do incrível Vale dos Reis, e antes de sua descoberta, a maioria das pessoas não acreditava que ela pudesse realmente existir. A histórica Cidade Perdida era conhecida como a cidade do deus Aten, e remonta a um período conhecido como a Idade de Ouro do Egito, que ocorreu principalmente durante a quarta dinastia do Antigo Reino, há mais de 3.000 anos. De acordo com certos especialistas no campo, como o famoso egiptólogo Zahi Hawass, ela pode ser a descoberta mais emocionante e inovadora desde a icônica descoberta do túmulo de Tutankhamun em 1922. Ela pode eventualmente revelar mais segredos enterrados que poderiam nos contar mais sobre a vida do enigmático jovem faraó. Uma das coisas mais surpreendentes e importantes descobertas até agora dentro das ruínas da antiga cidade, foram as estatuetas e joias pertencentes à misteriosa rainha Tai, esposa de Amenófis III. Os arqueólogos acreditam que a descoberta da cidade quase esquecida é apenas a primeira de muitas outras descobertas incríveis a serem feitas nesta área. Número 4. A pirâmide mais estranha do Egito. Cerca de 8 quilômetros ao norte das grandes pirâmides de Gizé, encontra-se uma estrutura flutuante e estranha conhecida como a Pirâmide de Djénifer. Djénifer era um dos filhos do faraó Khufu, que é acreditado por construir a primeira grande pirâmide nesse famoso planalto. As ruínas estranhamente desertas e destruídas do seu monumento estão próximas ao topo de uma colina rochosa conhecida como Abu Hawashi. Esse fascinante sítio arqueológico tem sido explorado muitas vezes desde o início do século XIX, porém, até hoje, muito do histórico assombroso do local permanece um mistério. Uma das perguntas mais intrigantes sobre essa área fascinante é sobre a verdadeira natureza dessa pirâmide misteriosa e como ela chegou ao seu estado atual de desordem ou incompletude. A metade superior da pequena pirâmide parece estar completamente ausente, e tudo o que resta da sua estrutura original hoje são suas camadas inferiores, que se estendem por cerca de 10 metros de altura. Diz-se que a pirâmide inacabada ou parcialmente destruída do faraó Jadefayer tem o mesmo tamanho que a terceira maior das pirâmides de Gizé. Além disso, não apenas há alguma discordância entre os especialistas quanto a se a pirâmide foi ou não concluída, mas também se ela era realmente uma pirâmide ou algum tipo de templo solar desconhecido. Outra das disputas aparentemente não resolvidas sobre a estranha pirâmide é a sua localização incomum, e o fato de ter sido construído a quilômetros de distância dos locais tradicionais de sepultamento perto de Gizé, o local sagrado onde se encontram as pirâmides de seu pai e irmãos. Tudo isso parece apenas demonstrar o quanto nossas tentativas de preencher nossa história são, na verdade, apenas suposições educadas. Tudo o que os investigadores e historiadores podem fazer é examinar as poucas evidências deixadas para trás e fazer o seu melhor para interpretar o que veem. Número 3. As múmias com línguas douradas. Uma missão arqueológica egípcia no antigo cemitério de Questina, ao norte do Cairo, conseguiu descobrir um conjunto de túmulos que continham várias múmias mal preservadas do período greco-romano, que haviam sido enterradas com estranhas lascas de folha de ouro em formato de línguas humanas em suas bocas. O grupo de arqueólogos que descobriram essas múmias imediatamente souberam que tinham encontrado algo muito singularmente especial, pois, embora múmias com línguas douradas já tivessem sido encontradas antes, dessa vez eles encontraram não apenas 2 belos sarcófagos antigos, mas um que havia permanecido completamente lacrado e intacto ao longo dos séculos, livre do incômodo e do assalto dos saqueadores de túmulos. O primeiro túmulo já havia sido descoberto há muito tempo e já havia sido aberto e saqueado, mas ainda continha 2 corpos humanos com as estranhas línguas douradas, além de um grande sarcófago de calcário. O segundo túmulo, que estava localizado próximo ao primeiro, no entanto, ainda estava intacto e não havia sido saqueado, e continha diversos reservatórios antigos incríveis, além do caixão de calcário e das múmias com línguas douradas indisturbadas.
Os antigos embalsamadores egípcios costumavam fazer essas línguas de folha de ouro e colocá-las dentro das bocas dos mortos para permitir que eles falassem com o deus do submundo, Osíris. As escavações no local ocorreram há mais de 28 anos, e os arqueólogos esperam descobrir muitos mais tesouros desconhecidos e estranhos enterrados aqui nos próximos anos. Número 2. O Homem de Ouro. Arqueólogos fizeram mais uma descoberta revolucionária nas tumbas fascinantes e aparentemente atemporais de Saqqara, na antiga capital egípcia de Mênfis, no início deste ano, quando desenterraram os inquietantes restos mumificados de um homem não identificado que havia sido escondido nas cavernas das areias movidas do deserto por mais de 4.300 anos. O homem havia sido enterrado dentro de um sarcófago de pedra selado, no fundo de um poço de 10 metros, juntamente com várias peças de joias valiosas, e também havia sido envolvido em várias camadas de folhas de ouro, tornando-o a múmia completa mais antiga coberta de ouro já descoberta, bem como a pessoa mumificada mais antiga que não era da realeza. A múmia também usava uma faixa na cabeça, tinha uma pulseira no peito e estava uma túnica elaborada, indicando que ele era um homem de grande riqueza e influência. Além das múmias, vários outros artefatos antigos incríveis também foram descobertos na escavação arqueológica de um ano, incluindo cerâmicas, estátuas, amuletos, ferramentas e várias belas pinturas murais. Todas as descobertas, incluindo o homem misterioso envolto em ouro, acreditam-se que datam das dinastias 5 e 6 do Antigo Reino, cerca de 4.500 anos atrás, e são especialmente interessantes para os investigadores, pois oferecem um vislumbre raro da arte e das enigmáticas práticas religiosas do Antigo Reino, um período sobre o qual ainda se sabe muito pouco. A descoberta também é importante, pois nos ajuda a entender e conectar os antigos reis com as pessoas que viviam ao seu redor e próximos a eles. Número 1. A Câmara Secreta descoberta dentro da Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé é uma das mais antigas e magníficas das 7 maravilhas do mundo antigo, e ergue-se sobre uma paisagem arenosa com uma altura de 142 metros. Sua base abrange incríveis 13 acres e estima-se que foi construída usando mais de 2 milhões de enormes blocos de granito e calcário, pesando várias toneladas cada. Apesar dessas qualidades impressionantes, pouco se sabe sobre o misterioso construtor da pirâmide ou sobre sua construção. Desde que os arqueólogos tentaram explorar o icônico e enigmático monumento de pedra e seus arredores no início do século VII, eles desenterraram literalmente milhares de segredos incríveis sob as colinas de areia. No entanto, muitos mais parecem estar escondidos não apenas sob o solo, mas em lugares que foram explorados repetidamente. Recentemente, isso aconteceu quando um corredor oculto nunca antes visto, com cerca de 10 metros de comprimento, foi descoberto dentro da Grande Pirâmide, a primeira descoberta desse tipo em mais de 200 anos. Oficiais do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito anunciaram recentemente essa notícia incrivelmente emocionante, revelando que o misterioso corredor está localizado na face norte da enorme pirâmide, atrás de grandes vigas de calcário em forma de frontão, e que pode ser possivelmente a entrada original da Grande Pirâmide. Os pesquisadores encontraram a entrada usando uma técnica altamente tecnológica conhecida como radiografia de raios cósmicos e admitiram que pode se tornar uma das maiores descobertas egiptológicas do século XXI. No entanto, por enquanto, permanece incerto o que se encontra dentro do misterioso vazio. Todas essas descobertas surpreendentes provam que o Egito está longe de ter revelado todas as suas surpresas, e por enquanto só podemos esperar para ver quais outros mistérios se revelarão. Obrigado por assistir, não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até uma próxima vez!